alegria que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos no entorno desse propósito tão enobrecedor para todos nós. Quero iniciar naturalmente agradecendo a oportunidade. Sou muito grato à direção dessa Seara Espírita pela oportunidade que nos dão dessa partilha maravilhosa. Sou muito grato àqueles que vêm de suas casas para estarem conosco, principalmente pela paciência e pela compreensão. Somos muito gratos aos nossos amigos espirituais que misericordiosamente vêm nos auxiliar, nos proteger, nos inspirar, mas principalmente nós somos gratos àquele que é a luz do mundo para todos nós. Somos gratos a Jesus. A Allan Kardec, tendo oportunidade de entrevistar as entidades venerandas, os ditos guias da humanidade, ele pergunta a respeito de Jesus, o que os espíritos guias da humanidade orientam Kardec de que Jesus deveria ser para nós modelo e guia. Jesus, para nós espíritas, é modelo a ser seguido e guia de todos nós. Mais tarde, Allan Kardec vai ter outras explicações a respeito desse espírito. Jesus seria o governador espiritual do nosso orbe. Quando nós paramos para pensar em Jesus, nós normalmente lembramos daquele personagem do Jesus histórico. Mas a mensagem espírita deixa claro para todos nós que Jesus pré-existia. Jesus esteve entre nós. E os espíritos foram enfáticos ao afirmarem que Jesus caminhou entre nós. Porque essa era uma dúvida que algumas pessoas arrastam até os dias de hoje. Será que um personagem dessa magnitude cabia na história da forma como ela é registrada? Então os espíritos foram enfáticos, afirmando que sim, que Jesus esteve entre nós. E nós nos perguntamos, mas como isso é possível? Os espíritos vão nos dizer que Jesus faz parte de uma confraria de espíritos puros. Espíritos que, só para que nós tenhamos uma ideia, espíritos que se reúnem no Sol, espíritos que estão conosco desde a gênese planetária. Se nós paramos para pensar que o nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos. E mais, Emmanuel vai nos dizer que Jesus consegue abarcar o nosso planeta com seu psiquismo. Ele consegue nos envolver a todos, de forma que nós estamos mergulhados em Jesus. E para que esse personagem pudesse ter transitado entre nós, demandou muitas décadas para que ele pudesse se apequenar de tal forma que ele pudesse caminhar entre nós, deixando pegadas na areia. Curiosamente, nós nos perguntamos, mas por que ali? Mas por que ali? Porque entre os hebreus? Porque entre os judeus? Nós sabemos, por exemplo, que ao tempo em que Jesus esteve entre nós, ele poderia ter vindo, por exemplo, entre os próprios romanos, dominadores, não é isso? Ele poderia ter vindo entre os romanos que dominavam boa parte do mundo conhecido, os romanos que se regozijavam do seu imperialismo, cujos poetas, Horácio, por exemplo, vai escrever que o sol nunca se punha em Roma. E sabe o que é pior desse poema? É que é verdade. Sabe por que é verdade? Porque a dimensão do território romano era tamanha que quando o sol estava se pondo de um lado, ele já estava nascendo do outro. Então o sol jamais deixava de clarear o solo romano. Por que Jesus não veio entre os romanos? Por que Jesus não veio entre os gregos, por exemplo? Também dominados pelos romanos naquela ocasião? Por que Jesus não veio? Nós conhecemos a filosofia, o berço da filosofia, pelo menos de uma visão eurocêntrica, o berço da filosofia. Nós sabemos de figuras como Aristóteles, nós sabemos de figuras como Platão, nós conhecemos a história da academia fundada por Platão, a mais longeva escola do pensamento na história da humanidade, que existiu por mais de 900 anos. Nós sabemos da figura de Sócrates,
o pai da filosofia, sem contar os chamados pré-socráticos, a figura de Sócrates, por exemplo, a interpretação que eles tinham da vida, da natureza, da imortalidade da alma e até da reencarnação. Por que Jesus não viria entre os gregos? Por que Jesus não veio entre os assírios do seu tempo, que já dominavam a navegação? Ele escolhe exatamente um grupo que vivia num bulgo. Ele escolhe a figura dos judeus, que há bem pouco tempo haviam sido dominados, levados na escravidão à Babilônia. Quando nós pegamos a história contada pelo povo judeu, nas páginas do Antigo Testamento, um povo que ao longo de sua história sempre esteve em conflito, em guerras, e o pior, na maior parte dessas guerras ele perde, ele se vê escravizado. Na ocasião, eles estavam sob dominação romana, porque dentre tantos povos que existiam, ele vem exatamente entre os judeus, um povo orgulhoso, que se regozijava de chamar o seu Deus de Senhor dos Exércitos, que acreditavam ser um povo eleito, que se encontrava sob dominação. Depois que espartanos, eles invadem aquela região, confundindo os povos, depois que você tem a região da Samaria invadida, e todos os chamados judeus do norte são levados para a Babilônia, ficando apenas os judeus da Judéia, anteriormente não eram chamados de judeus, só depois que os personagens da Judéia permanecem, construindo o segundo templo em Jerusalém. Era um povo que estava vivendo exatamente essa realidade, o seu território partido, ao norte agora os samaritanos, e eles ali confinados na chamada Judéia, tendo que construir um segundo templo, não é isso? Jesus escolhe exatamente esse povo para vir entre nós. E outra curiosidade, além de escolher o povo que se encontrava numa condição mais delicada, ele também nos traz a lição da manjedoura. Nas páginas do próprio Evangelho nós encontramos uma referência em que diz assim: nada se espera de bom que venha da Galileia. E Jesus vem exatamente entre os galileus. Não apenas entre os galileus, mas ele se vê em fuga para a região da Palestina, em Belém. Ele nos traz exatamente as lições da manjedoura, que forma mais o mínimo de estar entre nós. Ele escolhe o menor daqueles povos conhecidos. E ainda dentro, no seio desse povo, ele escolhe estar entre nós dessa forma humílima. Nós tínhamos ali o Senhor do mundo, a luz do mundo entre nós, vindo se manifestar, vindo estar entre nós da menor forma possível. Deixou pegadas luminosas, deixou todas essas lições, mas nós, na nossa incapacidade de seguir suas pegadas, de seguir seus passos, nós fizemos uma opção natural. Nós fizemos a opção de irmos modificando a sua mensagem, e lentamente a mensagem do amor, a mensagem da fraternidade, a mensagem do perdão, toda essa mensagem que ele foi capaz de morrer por ela foi se apagando. Nós fomos esquecendo dessas mensagens. Aquele que afirmava não possuir sequer uma pedra para repousar a cabeça, nós fomos esquecendo dessa mensagem. Aquele que desafiava, dizendo que era muito mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico adentrar o reino dos céus. Aquele que pedia aos seus discípulos, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, que os seus discípulos não carregassem nem ouro, nem prata e nem cobre. Que os seus discípulos não tivessem 2 alforjes, 2 túnicas, 2 capas, 2 pares de sandália. Que eles caminhassem pelo mundo possuindo o suficiente, o necessário. Nós não tínhamos condições de seguir essa mensagem, pelo amor de Deus. Então, lentamente, nós fomos modificando a mensagem do Mestre. Fomos criando sacramentos, fomos criando dogmas. Nós fomos fazendo com que você já estivesse por ele salvo, não é isso? Porque se ele morreu na cruz pelos meus pecados, os pecados já não são meus, eu já não os tenho mais. Então basta que eu siga determinada ritualística que eu estou salvo. Nós deturpamos a mensagem de Jesus de tal forma, mas deturpamos de tal forma que praticamente nós conseguimos chegar ao cúmulo de pegar a cruz, que foi o símbolo máximo de renúncia jamais vista nas páginas da história, e invertê-la transformando numa espada.
Nós transformamos a cruz do Mestre numa espada. Nós começamos a perseguir os que pensavam de forma diferente. Nós começamos então a pegar a mensagem do Mestre de tal forma, modificá-la de tal forma que ela perde completamente a sua essência. Os Espíritos vão nos dizer que a proposta da mensagem espírita seria o retorno à mensagem original, seria o retorno à mensagem da primeira hora. Então nós, espíritas, nós tentamos nos debruçar sobre esta mensagem. O registro biográfico que nós temos de Jesus, os seus evangelhos, não é isso? Os chamados evangelhos canônicos, no registro biográfico que nós temos de Jesus na terra entre nós tentamos seguir-lhes os passos, mas nós utilizamos as lentes que a mensagem espírita nos traz. Um pedido que os espíritos fizeram a Kardec: sempre que nós formos buscar compreender Jesus, que nós utilizemos as lentes que a mensagem espírita nos oferece, para que nós possamos compreender. Segundo os espíritos disseram a Kardec, em todas as passagens existem grandes lições. Em todas as chamadas parábolas, todas as histórias contadas por Jesus, assim como em todas as suas passagens, existem lições, que quando nós buscamos interpretá-las usando a luz que a mensagem espírita nos oferece, nós encontramos invariavelmente lições para as nossas almas. E eu gostaria para esta noite, escolhi agora mesmo uma passagem que está no Evangelho de João. Mas antes de nós falarmos dessa passagem, é necessário algum esclarecimento. O Evangelho de João, na minha modesta opinião, é o Evangelho mais espiritualizado de todos. Ele foi exatamente o último Evangelho a ser escrito. Após o seu exílio em Pátimos, João vai escrever o seu Evangelho em Éfeso, onde ele ficaria até o final da sua vida. É curioso, porque ele escreve primeiro o Apocalipse, quando ele estava exilado na ilha de Pátimos, e só em seguida ele escreve o seu Evangelho. Se fosse ao contrário, algumas pessoas poderiam até acusá-lo de ter enlouquecido, mas não, a sequência foi essa. Primeiro ele escreve o Apocalipse, e depois ele escreve o seu Evangelho. Mas a pergunta que nós nos fazemos é: o que ele poderia registrar em seus Evangelhos, que já não estivesse registrado? No Evangelho de Mateus, que caminhou ao lado de Jesus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, o que ele poderia escrever? Então nós encontramos no Evangelho de João 37 passagens que não estão contempladas nos outros Evangelhos. Podem crer, eu contei. São 37 passagens que nós não encontramos nos outros Evangelhos. Nós só encontramos no Evangelho de João. E o Evangelho de João é o mais espiritualizado de todos os Evangelhos. Só para que tenhamos uma ideia, o Evangelho de João ele começa exatamente nos apresentando um Cristo cósmico. Quando nós pegamos o Evangelho, por exemplo, de Mateus, nós vamos encontrar uma grande preocupação de Mateus, que era judeu, em alocar Jesus entre o Messias, como sendo aquele Messias aguardado pelo povo judeu. Existe logo no Evangelho de Mateus uma preocupação tão grande em mostrar que ele descendia de Davi, que nós vamos encontrar logo nas primeiras páginas do Evangelho de Mateus a chamada genealogia de Jesus. Fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano, para mostrar que Jesus era descendente de Davi, porque o Messias aguardado pelos judeus era da tribo de Davi. Então, nós vamos encontrar isso no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar um evangelho voltado aos gentios, as pessoas que não eram da cultura judaica. Ele falava para as pessoas, para os povos ditos pagãos do mundo, não é isso? Ele escreve o seu evangelho para um outro grupo de pessoas. Mas o Evangelho de João, diferente de Marcos, de Lucas, de Mateus, ele nos apresenta o tempo todo um Cristo cósmico. Ele começa dizendo que antes do céu e da terra, Jesus aqui já se encontrava. Coadunando exatamente com a mensagem de Emmanuel, que vai nos afirmar que a gênese do nosso planeta foi promovida pelo psiquismo de Jesus. Jesus teria moldado a geologia do nosso planeta com o seu pensamento. Conseguimos imaginar a grandiosidade desse Espírito? Complexo, não é isso? Nós estamos todos mergulhados nesse Espírito que está com todos nós o tempo todo, porque estamos mergulhados no seu psiquismo. Nós costumamos lembrar sempre, quando nós falamos de Jesus, de uma das suas metáforas mais belas também no Evangelho de Mateus, onde ele diz assim: eu sou a videira verdadeira
e vós sois os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará bons frutos. É curioso porque já estamos em Jesus, estamos mergulhados nele. O que nos falta é a contrapartida, é trazê-lo para dentro de nós, se queremos oferecer os bons frutos. É necessário trazer Jesus para dentro de nós. Naturalmente ele não está se referindo a ele, figura física, mas aos seus ensinamentos. Para que nós possamos oferecer os melhores frutos, tragamos para dentro de nós a sua mensagem. A mensagem da fraternidade, a mensagem do perdão, a mensagem do amor ao próximo, do amor incondicional. É estarmos em Jesus, é trazermos Jesus para dentro de nós. Então, ele teria dito que ele é a videira verdadeira. E segundo João, então, ele está aqui antes do céu e da terra. No último capítulo do Evangelho de João, olha como é que João termina o seu Evangelho. Ele termina dizendo o seguinte: mesmo que ele fosse capaz de reunir todos os livros da humanidade, ele não teria condições de escrever o que foi ter Jesus entre nós. Imagina, talvez até nos faltasse vocabulário. Nós tínhamos ali um personagem, um espírito puro, um personagem que caminhou sobre as águas, um personagem que curava, um personagem que ensinava, um personagem que exemplificou o amor em todos os instantes da sua vida. Diversos filósofos o terão na figura do mais importante dos filósofos, exatamente porque Jesus não foi um teórico. Jesus não esteve no alto de uma montanha ou sentou-se numa cátedra. Jesus transitou entre as pessoas, ele andou entre o povo, ele caminhou nas periferias, ele dormia nos desertos. Quando nós pegamos a biografia de Jesus, quando nós pegamos os seus evangelhos, é curioso porque eu conto 5 vezes apenas que Jesus entrou numa casa palaciana. Nós vamos encontrar no primeiro momento Jesus entrando na casa de um homem chamado Simão, que era um fariseu, convidado para ceiar. Depois nós vamos encontrar Jesus encontrando com Zaqueu, um homem rico. Depois nós vamos encontrar Jesus entrando no palácio de Anás, de Caifás e depois na frente de Pilatos. Foram as 5 únicas vezes em que Jesus entrou em palácios. Todas as outras vezes ele estava nas praias, nas praças, com os pescadores, nas periferias. Jesus estava nas periferias. Hoje nós construímos catedrais em nome de Jesus, mas ele não transitava nesses ambientes. Ele estava exatamente entre os necessitados, nas pessoas que iam ávidas ao seu encontro para tocar suas vestes, na certeza de que encontravam nele aquilo que buscavam, no sentido da cura, do recomeço, da nova oportunidade, no sentido da renovação. Muitos não souberam aproveitar sua presença, era natural que fosse assim. Nós mesmos é possível. Entretanto, ele esteve entre nós espalhando as suas sementes insistentemente. E João ele nos apresenta exatamente um evangelho com esse personagem cósmico. Antes do céu e da terra, Jesus aqui já estava, aqui já se encontrava. Lá no Evangelho de João, tem a passagem que vai nortear o estudo dessa noite. É uma passagem que todos nós conhecemos, eu tenho certeza. Nós, que não temos a mensagem espírita como nossa primeira mensagem, não é isso? Nós que já tivemos a oportunidade de transitarmos nos catecismos católicos, nas escolas pentecostais, todas elas dignas, naturalmente, enobrecedoras, nós conhecemos essa passagem, eu tenho certeza. Diz que Jesus, ele estaria nessa ocasião, narrado por João, ele estaria na chamada entrada a Nicanor. No templo em Jerusalém, que aqui vai uma contextualização histórica, não era o templo construído por Salomão. Esse templo havia sido destruído, tá? Nós estávamos no segundo templo construído em Jerusalém. Ali era o segundo templo erguido. Jesus estaria lá, à entrada do templo, numa entrada chamada Nicanor. Essa entrada dava exatamente para o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumeiramente parava para orar. Jesus estaria ali, olha, pasmem, ele estaria escrevendo. Gente, Jesus nada deixou registrado, escrito por ele mesmo. Mas segundo João, no início dessa passagem, João afirma que Jesus estava agachado no chão, escrevendo com o dedo. Ai, que curiosidade! Ai, que vontade de saber o que Jesus escrevia. E ele estaria ali, escrevendo no chão, quando de repente, uma turba enfurecida, homens naturalmente, chegam na frente de Jesus e jogam aos seus pés uma mulher, humilhada, constrangida ao máximo. E imediatamente, quando jogam essa mulher na frente de Jesus, logo dão-lhe a sentença.
afirmam para Jesus: essa mulher foi flagrada em adultério. A lei determina que ela deve ser condenada à lapidação, à morte pelo apedrejamento. E tu, o que dizes? Percebemos? Aquelas pessoas não estavam pedindo aconselhamento a Jesus, não lhe pediam conselho. Aquelas pessoas estavam lá para que, se ele falasse qualquer coisa, ele seria preso. Se ele dissesse: não, essa mulher merece o perdão, como ele dizia, ele falava do perdão incondicional para todos. Se ele dissesse que aquela mulher merecia o perdão, ele seria preso imediatamente. Se ele dissesse que não, que ela merecia a lapidação, ele estaria se contradizendo. Era natural que seus discípulos questionassem a sua mensagem. Então, para encostá-lo na parede, aqueles personagens perguntaram: essa mulher foi flagrada em adultério. A lei determina a morte pela lapidação. E tu, o que dizes? Era Jesus. Era Jesus. Era natural que aquelas pessoas não tivessem condições de confrontá-lo da forma como criam serem capazes. Diz o Evangelho de João que Jesus permaneceu em silêncio, impávido, sereno. Ele se levanta instantaneamente e diz: simples, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Segundo a narrativa de João, as pessoas ficaram tão impactadas com a frase de Jesus que os mais velhos foram os primeiros a sair. Segundo João escreve, e eu não concordo, os mais velhos foram os primeiros a sair porque tinham mais pecados. E naturalmente que isso não é uma regra, é uma tendência, mas não é uma regra. Os mais velhos foram os primeiros a sair. Por fim, só haviam ficado lá Jesus e aquela mulher, de olhos para baixo. Ela não teve coragem sequer de erguer seus olhos. O que eu também não acredito. Porque João deve ter ficado também. Senão, como é que ele ia escrever a história depois? Eu não consigo imaginar Jesus chegando depois para João e falasse assim: você não viu o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Não, João deve ter testemunhado. João afirma no seu Evangelho que ao final, quando todos se retiraram, haviam ficado lá só Jesus e a mulher. Jesus chama essa mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora? Ela balança a cabeça. Haviam todos ido embora. Ele diz para ela: eu também não te condeno. Entretanto, vá e não tornes a errar. Todos nós conhecemos essa passagem. E a passagem se encerra. Mas ficam muitas indagações. Ficam muitas dúvidas. Como assim? Como assim? Ficou por isso mesmo? Essa história parece que não tem final. Aquela mulher, naturalmente, havia cometido um crime contra a lei, num povo machista, num povo que coisificava a figura das mulheres. Ora, porque o homem era fruto da divindade, da vontade da divindade. Mais tarde, para satisfazer os interesses desse homem que se encontrava solitário, de uma costela sua Deus faz a mulher é objetificada nessa cultura. Era natural que não pudesse permanecer dessa forma. Em algum momento, aquelas pessoas acordariam daquele transe e se tocariam de que aquela mulher, ela não havia pago pelos seus crimes. A história não pode terminar assim. Essa história está mal contada. O espírito Amélia Rodrigues, ele nos dá uma versão dessa história. Segundo o espírito Amélia Rodrigues, naquele mesmo dia, Jesus havia se reunido na periferia de Jerusalém, como ele fazia todas as noites. Quando diversos personagens o buscavam, Jesus ficava nas periferias. E essa mulher teria ido ao seu encontro. E num diálogo entre os dois, Jesus teria recomendado a ela que se retirasse dali. Ela não tinha condições de permanecer em Jerusalém. O companheiro iria exigir justiça, não é isso? As pessoas iriam se lembrar que ela havia saído impune. E ela sai de Jerusalém. Jesus teria dito para ela assim: minha filha, a verdade será o archote que guiará os seus passos. E hoje, até o final dos tempos, eu estarei contigo. Ela sai de Jerusalém. Ela vai para terras gregas. Ela vai para a cidade de Tiro, ao lado de Sidom, uma cidade grega. Narra-nos o espírito Amélia Rodrigues
que muitos anos se passam, e ela será encontrada entre cristãos que viviam nessa região. Nós sabemos que diversas assembleias, diversas igrejas, elas são fundadas principalmente em terras gregas. E lá vai se formar uma assembleia, que mais tarde constituiria uma igreja, não é isso? Onde as pessoas se reuniam para ler os pergaminhos de Mateus, os pergaminhos do Evangelho, para falarem de Jesus após a tragédia da cruz. E lá nós encontramos essa mulher, seu nome naturalmente ignorado, porque a maior parte das mulheres citadas nos evangelhos tem seus nomes ignorados. Nós não sabemos seus nomes, com poucas exceções. A maior parte das mulheres tem seus nomes sempre ignorados. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Sabemos apenas que ela vai se encontrar na cidade de Tiro, ao lado de Sidom, terras gregas. E lá ela passa, seguindo os exemplos de Jesus, ela passa a atender os esfaimados, ela passa a acolher as pessoas nas estradas, exatamente como a primeira edificação do cristianismo, que não tinha esse nome, porque o termo cristão ele vai ser cunhado muito mais tarde. Os discípulos de Jesus, primeiramente eram chamados de discípulos do carpinteiro, e mais tarde os do caminho. Nós sabemos através do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que a primeira construção, chamada cristã, ela vai se dar em Jerusalém, entre Jerusalém e o Porto do Chopre. E sabe o que fala sobre essa construção? Diz que era um asilo aos necessitados. A primeira construção erguida em nome de Jesus era um asilo aos necessitados. Está assim no livro Atos dos Apóstolos. Era um asilo aos esfaimados, era um asilo às pessoas que eram uma margem da sociedade, as pessoas que eram execradas, eram asiladas nessas igrejas, e era natural que lá em Tiro também ela atendia os esfaimados na beira do caminho, ela atendia os necessitados de toda a ordem. Quando de repente, numa madrugada, narra o espírito Amélia Rodrigues, uma pessoa lhe bate a porta. Era um homem muito adoecido. Ela, percebendo que aquele homem cambaleava, ela imediatamente o coloca para dentro. Ela imediatamente começa a alimentá-lo em seu seio, com um caldo que ela mesma havia preparado. E ele, muito adoecido, ele começa a narrar sua história para ela. Ele começa dizendo: eu sei que aqui reúnem-se discípulos de Jesus, mas eu o odeio. Eu o odeio. Porque há muitos anos atrás eu passei pela humilhação. Para aquela que me humilhou, ele teve a mão amiga, mas para mim nenhuma palavra foi endereçada. Ela saiu sem ter pago pelos seus erros. Para mim ele nunca disse nada. Eu o odeio. Eu transito pela vida desde esse momento com ódio. Eu quero vingança. Eu quero poder reencontrá-lo. Invariavelmente quem odeia adoece. Ele se encontrava lá. Ela foi se lembrando. Ela foi se lembrando da história. Ela teria se lembrado que era exatamente um período festivo em Jerusalém. Era a chamada Festa dos Tabernáculos. No momento em que os judeus se reuniam em Jerusalém e construíam tendas no entorno da cidade, para relembrar a fuga do Egito, em que eles viviam em tendas nos desertos. A Festa dos Tabernáculos era uma festa religiosa na parte da manhã, onde eles saíam do templo em direção ao tanque de Siloé, cantando hinos de louvor a Jeová, não é isso? Eles lavavam o altar dos holocaustos usando vinho e água do tanque de Siloé. Era uma festa religiosa durante o dia, mas era uma festa do mundo à noite. E ela foi se lembrando. Ela foi se lembrando que de repente, na ausência do companheiro, um lobo começou a rondar em mim. E quando ela despertou do transe ao qual ela se entregou, ela estava lá na frente de Jesus. É curioso porque as almas sempre se reencontram. Ela o acariciando, o alimentando, sem se identificar, ela teria dito para ele: a verdade será o archote que guiará os teus passos. E hoje, até os últimos instantes dessa vida, Jesus caminhará conosco. Conta comigo. As almas sempre se encontram. Allan Kardec vai escrever no livro O Céu e o Inferno que as almas sempre terão novas oportunidades, porque a lei é de amor, e é justo que seja assim. É uma crônica escrita por Amélia Rodrigues. Provavelmente isso não aconteceu.
mas retrata exatamente o que a mensagem espírita nos ensina. Se a lei é de amor, as almas terão oportunidades de reencontros. São inúmeros reencontros e recomeços que a vida nos oferece, em inúmeras reencarnações, para que nós possamos converter todo o ódio, todo o rancor em amor, porque essa é a lei. As almas se encontram, porque se eu odeio a minha irmã, sem que eu perceba, eu crio laços por ela. É exatamente o contrário do que o nosso ego determina. Quando eu a odeio, eu crio laços invisíveis que vão fazer com que eu tenha a oportunidade de reencontrá-la em algum momento, para que nós possamos transmutar essa vibração, para que nós possamos modificar. Porque essa é a lei. As almas estão aqui para amarem-se, tolerarem-se, respeitarem-se. Então muitas oportunidades, tão quantas forem necessárias, nós teremos, até o momento que a gente se cansa desse caminho, e vamos nos permitir o amor, vamos nos permitir nos envolver verdadeiramente por essa mensagem. Eu tenho particularmente na minha família uma história muito curiosa. A minha mãe biológica, porque a vida para mim foi um privilégio, eu tive mais de uma mãe, mas a minha mãe carnal, ela teve um conflito com meu irmão biológico. Ele tinha seus 18 anos e saiu de casa, jurando que nunca mais retornaria. E ela, também muito orgulhosa, afirmava que assim seja, porque eu também não quero vê-lo nunca mais. Ah, o momento da raiva. Como nós falamos sem pensar. Veio um arrependimento, naturalmente, mas muitos anos se passaram. 30 anos mais tarde. 30 anos mais tarde, ela conversando comigo um pouco antes da sua desencarnação. Olha só, olha que coisa. Ela falava assim para mim: filho, eu temo não ter oportunidade de rever teu irmão, porque eu nem sei por onde ele anda. Ele trabalha com viagens, naturalmente, que eu não teria oportunidade. Eu nunca mais vou encontrá-lo e tenho certeza que ele também não quer me ver. E era verdade, nós não tínhamos nenhuma notícia. A nossa família é muito dispersa. Não tínhamos notícia. Agora, num mundo cada vez mais globalizado, através dos WhatsApps, as pessoas se conectam, mas não era o caso. E ela ficava mostrando a tristeza, e eu disse para ela: não, você está enganado. Não é essa a lei. Vocês vão se reencontrar. Agora tem um detalhe: não desperdice a oportunidade. Novas oportunidades sempre vêm, mas não desperdiça essa, para que você não faça durar mais do que o necessário essa dor. Passou mais alguns dias e recebemos a notícia do desencarne de um tio. Ele era piloto da companhia aérea TAM. E ele desencarna numa viagem de Salvador a Paris. Curiosamente, esse tio dizia que queria desencarnar dessa forma, trabalhando. Ele dizia que tinha vontade de desencarnar ou em Paris, cidade que ele gostava muito, ou voando, trabalhando, o que traz um comprometimento muito maior. Ele quase realizou os dois desejos. Ele saindo de Salvador a Paris, ele começa a se sentir mal, o voo retorna, ele fica em Salvador hospitalizado e ele acaba desencarnando. Minha mãe foi para sepultar o irmão e eu fiquei. Eu tive que ficar com minha avó, na época quase 100 anos. E ela foi, chegando lá, ela reencontra o filho, tímido num canto. Ela não podia desperdiçar essa oportunidade. Tem gente que é tão orgulhoso que mesmo com dor desperdiça a oportunidade. Ela então se aproximou, cumprimentou, na narrativa dela, cumprimentou timidamente. Ele imediatamente respondeu ao seu cumprimento timidamente. Os dois se permitiram conversar. Nunca tocaram no assunto do que havia acontecido, não importava mais. Ela teve a oportunidade de trazê-lo para junto. Ela conheceu os netos que ela não conhecia. Olha a dor para uma mãe. Ela teve a oportunidade, porque as almas se encontram, é lei. Aquilo nós sempre teremos oportunidade de refazer, de recomeçar, de desfazer aquilo que nós deixamos mal feito no passado, porque nós falávamos mais cedo um pouco: eu não sou o Guilherme, eu sou um ser cósmico, que eu estou Guilherme. Eu estou ao lado daquelas pessoas com quem eu tinha que estar por necessidade, as minhas necessidades de crescimento, expiatórias. Nós nos unimos para que possamos progredir todos nós irmanados. Sempre teremos oportunidade de novos começos, porque a lei é de amor. Estamos todos nós aqui invariavelmente para aprendermos a amar, deixando de lado o nosso orgulho, o nosso personalismo, deixando que essas mensagens nos envolvam verdadeiramente,
Dulcifiquemo-nos, exatamente como Jesus dizia no seu sermão. Bem-aventurados os mansos. O que é a mansidão ou a mansuetude? Senão um indivíduo que consegue vencer a si mesmo, um indivíduo que consegue conter-se, um indivíduo que consegue domar as suas más inclinações, as suas paixões, a sua violência. Quando Jesus dizia bem-aventurados os mansos, reparem, ele não disse bem-aventurados os covardes, ele disse bem-aventurados os mansos. E a mansidão é o indivíduo que tem autocontrole, é o indivíduo que controla, é o indivíduo que consegue tolir as suas reações, porque nós somos muito reativos. É o indivíduo que bebe a água da tolerância, é o indivíduo que conta até 10 e depois 10 novamente, quantas vezes forem necessárias. É o indivíduo que consegue ter controle sobre si. Quando Jesus dizia bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ele já dizia até que haveria um mundo em que os mansos seriam a maioria. Que nós possamos participar desse mundo. Meus irmãos, a lei é de amor. Invariavelmente todos nós seremos convocados em algum momento para que nós possamos dar o testemunho da nossa transformação, do quanto já conseguimos vencer a nós mesmos. Nós não podemos vir a casas espíritas e acreditar que as transformações acontecem sem que seja a nossa vontade. Sejamos protagonistas da nossa transformação, sejamos os primeiros a tolerar, a compreender, a perdoar, a ter empatia, misericórdia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor que o outro sente. Nos permitamos, deixemos-nos arrastar, convidados por esse banquete maravilhoso, participemos dessa partilha, na certeza de que o caminho é na busca da felicidade. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.